E então, continuando, né, essa dimensão então da filosofia na UNB, que vinha exatamente para dar conta, o próprio Darcy tinha isso em vista, de uma espécie de tendência tecnicista da universidade moderna, da universidade da própria UNB, de uma universidade que nasceu, a UNB, em torno de um departamento de arquitetura, portanto, de uma construtividade. A UNB é muito ligada aos movimentos da Bauhaus, né, que é uma universidade, muito muito, presa também, presa não é uma boa palavra, mas muito ligada a esses desdobramentos construtivos da modernidade. E parecia, na verdade, que essas questões mais beuletristas ou mais ligadas ao espírito, elas deveriam ficar fora da construção da UNB, o que não é a forma de pensar do Darcy, tanto que ele percebe isso e ele faz esse instituto de teologia. Você vai pensar assim: "Mas o instituto de teologia, por que teologia?" Porque ele sabia, o Darcy, eu acho que hoje em dia isso é clarividente, né, no certo sentido, de que essas dimensões do que a gente chama de espírito, elas vão estar sempre ali, e elas são um problema para o desdobramento de um país. Então ele pensou muito nisso, nesse departamento, mas esse departamento de teologia, como eu falei para vocês, ele foi abortado, enfim, e o próprio departamento de filosofia foi abortado por muito tempo e existia, portanto, filosofia na UNB, ao modo do método. Então ela era uma disciplina, tipo essa disciplina mesmo, Introdução à Filosofia, que servia como uma introdução à metodologia, não metodologia BNT, porque hoje em dia a gente resumiu mais ainda, a gente é mais positivista que o próprio positivismo, né? A gente resumiu metodologia científica à mera norma da BNT, o que não tem nada a ver. A BNT é uma norma técnica e metodologia é um modo de procedimento científico, de lógico, né, que é importantíssimo para a ciência, não estou discordando disso. Mas essa ideia de filosofia como método, né, ela tem uma marca muito forte na UNB e portanto, a UNB, dentre as várias universidades brasileiras, ela é uma das que tem a mais proximidade com esse modo de pensar, que a gente chama de analítico, de pragmático, né. Ela tem mais força nessa cadeira, embora outros departamentos também tenham, ela é mais distante desses influxos da história da filosofia, por algumas questões que são históricas, contextuais, mas também por essa ruptura, né, de se você rompeu, vamos dizer assim, um certo elo com essa continuidade de pensamento que vinha da estrutura como o Darcy pensou e sobrou uma parte, apenas desse modo de pensar, né. Então essa ideia de introdução à filosofia, existe uma outra disciplina que também era muito comum, metodologia da ciência, iniciação à metodologia científica, uma disciplina que o nome já é totalmente positivista em si mesmo, evolução do pensamento científico, essa noção de um evolucionismo científico e tal. E isso eram disciplinas que eram oferecidas para os outros departamentos. Então essa disciplina, Introdução à Filosofia, ela tem um pouco essa história. E ela é também uma espécie de porta de entrada para outras disciplinas do departamento de filosofia, que é um convite para vocês, se vocês quiserem estudar mais filosofia antiga, filosofia moderna. Então por isso também a gente faz um certo cardápio, né, de temas. E por isso que eu pensei nesse terceiro módulo, desse modo, né, que é, ao mesmo tempo, tratar cronologicamente de questões que a gente vinha vindo, né, nessa toada sobre história, então a gente está vendo esse problema, né, que é o problema da história para a filosofia, e a gente vai retomar essa questão, mas ao mesmo tempo eu queria dar um jeito, né, de a gente saltar da filosofia contemporânea para falar um pouquinho de filosofia antiga, porque eu não falei, então a gente vai falar de Parmênides, Heráclito, de um aporte contemporâneo, então como Heidegger vai se voltar a esses autores, mas para isso a gente vai falar um pouco desses autores, né, desses autores primeiros, originários, né, da filosofia grega, né, dos primórdios da filosofia, e falar também dessa grande divisão na filosofia, que eu acabei de citar aqui a partir da história da UNB, que é de uma filosofia que se pensa como método e de uma filosofia que se pensa como uma espécie de desdobramento de uma tradição. Então esses 2 modos de pensar a filosofia, eles, se desencontram num determinado momento da sua história, e a ponto de você não ter sequer um ponto de contato, às vezes, entre algo que se diz filosofia para um determinado grupo e algo que se diz filosofia para um outro determinado grupo. Hoje em dia, é claro, já houve muito crossover, né, muita coisa que vem de um mundo mais ligado à tradição hegeliana, que se juntou
a tradição analítica, hoje em dia os analíticos leem muito Hegel, e não tem mais essa divisão tão clara. Mas ainda assim essa divisão, ela é muito evidente, principalmente se vocês forem fazer disciplinas do departamento de filosofia, vocês vão perceber essa cisão. Então por isso que eu queria trabalhar um pouquinho com essa cisão hoje, falar um pouquinho, fazer um discurso sobre essa questão, no século XX, né, e também no século XXI, porque a gente herdou essas questões, e também deixar para vocês esse problema, né, como história e forma são uma coisa só, então muitas vezes parece que o método estrutural é o método que põe a história fora, mas ele põe a história dentro. Na verdade, a estrutura de um texto, ela explicita a sua historicidade. Inclusive, o problema da história ele não é um problema, não é uma ilustração do texto, não é um problema eh, temático de um texto, ele é um problema formal de um texto, né? Então a história, ela aparece muitas vezes como esse dado formal. Por exemplo, um modelo metodológico de fazer filosofia mais analítico tem a ver com a história que está implicada nessa decisão por um método analítico. E às vezes essa escolha, às vezes é uma escolha, às vezes é uma ruptura, como no caso da UNB, na minha visão, né, que você teve realmente um rompimento com essas linhas de força que iam pensar outras questões filosóficas, ia ter também, provavelmente, essa parte mais lógica, mas esses outros influxos, eles foram interrompidos. Teologia e tal. Muito embora, vale dizer, o departamento de filosofia da UNB continue sendo um dos departamentos que tem uma linha forte de pensamento de filosofia da religião. A gente continua tendo uma perspectiva forte de estudos de filosofia da religião, que não tem a ver com confissão, que não tem a ver com religião, são estudos dos fenômenos religiosos, dos modos de pensar da religião, a religião num sentido múltiplo, tá? Não é só a religião cristã, são várias confissões, são vários modos do fenômeno religioso, a gente não fala nem em confissão, porque não é essa a questão, e é uma linha de pesquisa muito forte, realmente, no departamento de filosofia, tanto que aí eu queria convidar vocês e entrar depois no texto mesmo do nossa aula, no tema da nossa aula, que amanhã a gente vai fazer uma live, né? Eu mandei para vocês lá, só quero explicar o que que é, porque vocês devem ter achado uma live muito estranha, né? Que é sobre a Planaltina, que é onde a gente atua no PIBID, e a ideia de que o tecido da cidade, ou o tecido da arte, né? Nesse sentido, história da arte como história da cidade, tem a ver também com esses influxos religiosos. E a gente chamou Planaltina uma cidade multi-religiosa, a gente chamou alguém que é uma representante de uma doutrina do Vale do Amanhecer e um padre de uma paróquia de Planaltina para conversar exatamente como o território da cidade ele é mapeado também por esses fenômenos artísticos religiosos, né? Porque a gente vai pegar um pouco essa tópica do artístico por causa do desenho do Vale do Amanhecer e também porque Planaltina tem muito patrimônio histórico relacionado por várias questões da cidade, né, da construção das cidades brasileiras, a um patrimônio que é também religioso, né, igrejas. Tal. Então a gente vai falar um pouco disso amanhã. Vocês estão convidados, vai ser às 4 horas da tarde e porque também é uma forma que continuou muito no departamento de filosofia, muito embora eu não tenha, nem sou muito ligada a questões religiosas, eu não estudo filosofia da religião, não tem nada a ver com ser religioso ou não, tá? Mas eu não estudo filosofia da religião exatamente, mas é uma questão que move muito os nossos alunos, inclusive. E eu acho que não é algo que precisa ser apartado, como o Darcy pensava também, do pensamento racional ou do pensamento acadêmico, né? Não precisa tudo aquilo que é apartado, num certo sentido, volta com uma outra dimensão que pode ser muito mais obscura, né? Mas, então, essa é um pouco a questão. Bom, não sei se vocês querem falar um pouco da prova antes de eu começar a falar da questão do século XX, ou se a gente deixa para o final da aula? Silêncio. Se a gente pudesse falar logo, eu acho que talvez É? fosse porque a gente consegue prestar atenção total, assim, acho melhor. Tá. Então, olha, a ideia da prova, tem duas questões aqui que eu falei para vocês que são questões que eu estou querendo experimentar, né? Porque eu estou querendo colocar um outro texto. A primeira questão, a partir dos métodos de análise de textos estudados, ou seja, o método estrutural da leitura, eu queria que vocês fizessem uma leitura da estrutura do texto, tendo como tônica, ou seja, tendo como lente de aumento esse trecho do texto. Que limitação, porém, impede a aufklärung, o esclarecimento, e qual não o impede, e até mesmo favorece.
Respondo, o uso público de sua razão deve ser sempre livre e só ele pode realizar o esclarecimento entre os homens. Então, é um pouco aquela distinção que está no texto entre dois usos da racionalidade, que a gente viu também em vários outros textos, que é o uso da racionalidade privada do homem no seu tempo de vida, do homem como habitante da Prússia, portanto, desse homem que é o homem antropológico, aqui e agora, e essa outra dimensão, que é a dimensão da liberdade pública. Ele faz essa equação e o texto, na verdade, se movimenta muito nessa equação, né? O texto, resposta à pergunta, o que é esclarecimento. Então, eu queria que Eu vocês achei. falassem desse texto Desculpa. estruturalmente, tá? Não precisa falar nada que está fora do texto, a partir desse mote, a partir dessa questão, que é central ao texto. Eu tive dúvida com relação à formulação da pergunta mesmo, porque a partir dos métodos de análise de texto estudados, isto é, eu estou pressupondo que a gente vai fazer então uma análise da argumentação, se ela é estruturalmente bem feita. Isso. Enfim, ou se a gente tem que falar de dialética, a partir do método de análise de texto, faça um comentário do texto de Kant, que aí é quando ele fala do uso público, né? Então, eu queria saber se no final é para a gente falar o que é o uso público da razão, se está lógico esse argumento dele, se é para a gente analisar os diversos Então, é métodos. para analisar o texto, não, é para analisar o texto. É para analisar o texto estruturalmente, então eu não quero, assim, não quero, mas, claro, se vocês fizerem, às vezes é bom para a gente. Não quero saber onde Kant nasceu, não quero que vocês façam uma história da Prússia, não quero que vocês entrem em questionamento sobre o despotismo esclarecido, aí faz aquele longo preâmbulo. Não é que isso não interessa, é que na leitura da estrutura do texto, ou esses elementos são constitutivos ou eles são dispensáveis. Então, ou eles aparecem por dentro ou eles não aparecem. E esse mote que eu coloquei é porque você ler a estrutura do texto é ler também alguns movimentos desse texto. Eu coloquei aí o movimento que eu acho que é o movimento central desse texto, que é quando Kant divide essa racionalidade em dois modos, em dois usos. É a mesma racionalidade, né? Mas ele cinde essa racionalidade em dois. Então, ele tem aquele primeiro movimento, se vocês se lembrarem como eu propus, né? Que também é uma proposta, tá? Em que ele responde o que é esclarecimento, e ele responde muito rapidamente, e aí ele vem essa questão, então tá bom, então nós vamos romper com as estruturas da sociedade. Ele diz, não, por que não? Porque a gente tem que operar nesses dois âmbitos, e aí ele reconstrói o caminho da pergunta a partir desse foco na racionalidade pública, né? O que é a racionalidade pública para o texto, você vai explicar para o seu leitor o que é a racionalidade pública para o texto e como essa racionalidade pública ela opera em relação ao esclarecimento, a questão que é interna a esse texto. Então, a minha ideia era essa primeira pergunta. Agora, a segunda, deixa eu voltar lá. A segunda pergunta, ela é de um texto, na verdade, é só um parágrafo que vocês iam comentar, e é só um experimento mesmo, essa daí, que eu acho que assim, é um pouco um parágrafo do Kant, de um outro texto que chama O que significa orientar-se no pensamento, e ele vai, finalmente posso ampliar ainda mais este conceito, que constitui, então, não somente em orientar-se no espaço, isto é, matematicamente, mas, de modo geral, no pensamento, saber, logicamente. Pode-se facilmente adivinhar por analogia que isso deveria ser uma função da razão pura, dirigir o emprego dela quando, partindo dos objetos conhecidos da experiência, se ampliasse, superando todos os limites da experiência, se encontrando nenhum objeto de intuição, somente o espaço para ele. Porque a razão, a determinação da sua própria capacidade de julgar, não está, nesse caso, em condições de submeter seus juízos a uma máxima determinada segundo princípios objetivos do conhecimento, mas unicamente segundo o princípio subjetivo de diferenciação. Essa aqui é uma questão que vai se relacionar a essa próxima, porque uma das questões que fica em suspenso lá no texto do esclarecimento é o que é liberdade. E o que é liberdade? É esse uso subjetivo da racionalidade. Subjetivo em que sentido? Não é subjetivo porque é para mim de um jeito e para o outro é de outro. É porque não é um uso voltado a um objeto. É o uso da racionalidade dando regras a si mesmo. E aí isso aparece muito claramente nesses outros trechos que eu recortei aqui. Ó. A liberdade de pensar opõe-se, em primeiro lugar, à coação civil. Sem dúvida, ouve-se dizer, a liberdade de falar ou de escrever pode nos ser tirada por um poder superior, mas não a liberdade de pensar. Então, ele fala isso naquele outro texto. Mas quando e com que correção poderíamos nós pensar se, para assim dizer, não pensássemos em conjunto com outros? Ou seja, é possível pensar sem haver essa dimensão pública?
Em segundo lugar, a liberdade de pensar é também tomada no sentido de que se opõe a toda coação da consciência moral. Ou seja, a liberdade de pensar, ela não é uma coação que vem da consciência moral. Ela é, portanto, esse uso da racionalidade nas suas potências. E aí a outra questão, e em terceiro lugar, a liberdade de pensamento significa que a razão não se submete a qualquer lei, senão àquela que dá a si própria. Então, essas duas questões que aparecem aí, elas podem ser articuladas ao texto de esclarecimento, porque ali ele diz o que você precisa para se esclarecer. Liberdade. Mas o que ele está dizendo que é liberdade? Né? Ali naquele texto está pressuposto, num certo sentido. Né? Então, a liberdade de pensar publicamente. Ah, tá, então eu fico pensando por mim mesmo. Não, pensar publicamente é pensar também com outros, não é pensar consigo mesmo, não é isso que ele está falando. E aí ele vai explicar, e o que é pensar consigo mesmo? É pensar subjetivamente? Não, é dar regras à própria razão. Então, essas duas questões, elas estão colocadas aí um pouco para dar essa dimensão do que seria a liberdade naquele texto resposta à pergunta, o que é esclarecimento. Mas, professora, Diga. vamos lá. Princípio subjetivo e Kant. Só a ideia de princípio objetivo da razão pura é uma dissertação, assim, é um troço. Mas é só para falar do que está aqui no parágrafo, nada além. É só no parágrafo, não quero que vocês vão a nenhum outro texto, é só nesse parágrafo. É que esse parágrafo é complicadíssimo, né? Mas aí, quando chega na terceira, quando fala assim, relaciona os dois trechos abaixo. Aí, bom, tem 3 citações aqui. É para relacionar as 3 com a pergunta. Com a pergunta, a resposta à pergunta, o que é esclarecimento. Na verdade, é que esse trecho aqui de cima, esses dois trechos aqui seriam juntos e ficou separado por causa que separou aqui, com um buraco aqui no meio, né? Mas eles são uma parte, é seguido, né? Esse trecho, em segundo lugar, em terceiro lugar, porque ele está fazendo uma enumeração, né? Em primeiro lugar, a liberdade se põe. Aí depois ele fala várias outras questões que eu cortei, e aí ele fala em segundo lugar, em terceiro lugar, né? Então ficou. Às vezes você põe no aprender, o aprender dá um buraco. Eu vou tirar depois esse buraco daí que ficou. Aí são esses dois trechinhos que vão falando, então, na verdade, são 3 explicações do que é liberdade, como o que significa liberdade no texto resposta à pergunta o que é esclarecimento? É um pouco essa a questão. E aí vocês teriam esses dois textos aí um pouco para matizar aquela questão, na verdade. Né? Mas não precisa, gente, ir no texto, explicar o que ele está falando lá no outro texto, porque, inclusive, esse outro texto a gente não leu, né? A gente está só de fundo aí para colocar essa questão da liberdade. O que ele significa liberdade para o Kant? Naquele texto ele não explica exatamente. Quer dizer, ele explica, né? Não vou dizer que ele não diz. Ele diz, é pensar por si mesmo, é usar saber. E ele dá esse fundo, né? Mas nesse outro texto, ele põe mais claramente essa questão do que é a liberdade. Né? Liberdade não é fazer qualquer coisa, é dar regras à própria razão. É a noção de autonomia, mas que nem está nesse texto. Então, era para relacionar essas duas questões apenas assim. Tá? E a última questão Fala aqui, razão, porque não é facinho de jeito nenhum. Vamos lá, e a última? A última na verdade, eu peguei e coloquei vários trechos sobre a noção de história, né, que são do Hegel, que a gente leu mais lentamente, o do Nietzsche, que é uma crítica ao Hegel. Na verdade, aqui um pouco assim, o Kant coloca um problema que o Hegel vai ter que desenvolver, vamos dizer assim, e que vai ser criticado pelo Nietzsche. Um pouco que a gente viu, assim, né, que colocando um pouco numa perspectiva mais sincrônica, né, de um texto para o outro, né? Mas então, nessa última, por exemplo, quer dizer, se nas outras a gente pode mais ou menos, pelo menos na segunda ou terceira, ficar ali, se ater àquilo que já está escrito ali, nessa última a gente tem que falar um pouco do que o Kant pensava, como é que ele concebia história, a gente não vai se prender a esses trechos, né? E aí a gente Então, tem que comparar tudo um com o outro. o trecho, gente, ele é uma espécie de lente. É claro que vocês podem ler o texto, vocês vão usar o texto todo, né? Agora a gente recorta como uma espécie de lente, como se essa fosse uma lente de aumento para ler todo o texto, né? Então, assim, eu peguei esses trechos, porque é como se eu pinçasse. O texto do Hegel, principalmente, e o do Nietzsche também, tem várias questões, né? Várias questões que a gente, inclusive, não passou por todas, né? Vários questionamentos ali que a gente deixou um pouco na borda. E eu fui exatamente nesses questionamentos que nos interessavam mais, que ligam a noção de história, tal como ela aparece em Kant, a noção de história como ela aparece em Hegel,
né, desses dois trechinhos, e a noção de história como ela é criticada, né, por Nietzsche. Então você tem aí uma espécie de eh, síntese desse caminho, né. Agora, como é uma boa forma de responder? Você explica o que que o Kant diz naquele trechinho, o que o Hegel diz nos 2 trechinhos, o que o Nietzsche diz nos 3 trechinhos, nesse trechinho. Fazendo isso, vocês já vão perceber que os próprios argumentos se encadeiam, né, como problema, porque, olha, a primeira questão do Kant, né, então ele diz lá, né, você percebe que vocês já responderam isso, né, vocês estão falando assim a razão pública ela é superior à razão privada, então você fica assim: "Ah, então tá, mas tem a razão privada também". Aqui ele mostra: não, sim, mas há uma equação, a razão pública ela é superior à privada, porque se a razão privada se sobrepor ao uso público da racionalidade e impedir o avanço de uma geração para outra, isso é um crime contra a natureza humana. Então, ele está colocando aí não só que existem as 2 racionalidades, mas que existe uma espécie de hierarquia. E que o avanço dessa racionalidade é a determinação da própria natureza. Aí em Hegel, ele coloca essa parte que a história, ela não é, portanto, algo que está dado, né, ela não é uma tradição morta, uma estátua de pedra, né, mas ela está viva, exatamente porque esse movimento que o Kant aponta ali, ele vai tentar explicar no texto dele. E aí ele explica o movimento Hegel, nesse outro trecho, né, que ele diz que, assim, o desenvolvimento do espírito consiste em seu extrinsicar-se, cindir-se e subitamente vir a si mesmo, que é todo aquele movimento que ele explica no texto, né. Então ele diz que, assim, para a consciência, tá, você parece que está falando de um indivíduo. Para a consciência, ela mover-se e tornar ato aquilo que ela tem em potência, ou seja, para que o esclarecimento avance, é preciso esse extrinsicar-se, ou seja, que a consciência se coloque como um outro dela mesma, para vir a ser o terceiro. Ou se vocês quiserem um exemplo que ele usa lá, que é o da liberdade, um exemplo bastante claro e que serve muito a Kant, porque Kant diz: "Ah, estamos em esclarecimento", mas ele não explica como, né. Então Hegel vai e diz: "Sim, e como?", né, "Estamos em esclarecimento, como?", né. E em que sentido o estar em esclarecimento faz, portanto, que a história seja importante para a filosofia. E aí vai o Nietzsche, né, e diz: "Mas se a gente se curva às potências da história", como diz Hegel, como disse Kant, como está dizendo Hegel, né, que a tradição não é estátua de pedra. Como que a gente vai então sair, vamos dizer assim, dessa potência da história que puxa os fios, né. É a crítica que ele faz, que eu não sei se é até onde a gente pode seguir ou não. Então é uma espécie de como a história é vista por esses autores, né, e é encadeado, né, porque esses autores, um está, num certo sentido, dialogando com o outro. Então era essa a ideia. Se vocês quiserem fazer uma coisa bem arroz com feijão, é comentar o que está no texto mesmo. Esses 2 textos que vocês não têm, que é o da o da liberdade, eles estão aí um pouco nessa ideia para vocês costurarem com o texto de esclarecimento. É claro que o texto de esclarecimento é de onde vocês vão tirar mais ideias. Vocês podem ir também, se vocês quiserem, no outro texto, né, mas aqui eu fiquei só nesse texto de esclarecimento, porque foi o texto que, de alguma forma, vocês já fizeram essa estrutura, né. Eu estou lendo lá, assim, né. Outra ideia, vocês vão lá no que os amigos fizeram no fórum e podem tirar ideias também do que os amigos levantaram no fórum. Eu vejo, por exemplo, que é muito comum as pessoas não darem tanta importância, e aí não sei se é porque a minha leitura, vê muita importância nisso, exatamente a esse movimento de viragem que eu acho que é quando o texto diz que você tem 2 níveis de uso da racionalidade. Então, muitas vezes fala assim: "Ah, porque tem esclarecimento, tã-nã-nã, e nós estamos em processo de esclarecimento". Sim, mas como é que você passa de uma coisa que é positiva, o esclarecimento, para um processo, né? Então você tem essa articulação, né, você tem esse momento que é a razão privada e a razão pública como uma espécie de motor, né, também desse você está aqui, você está numa sociedade que é histórica, que está constituída, mas você tem esse apontar para além, que é o da razão pública. É um pouco essa a ideia. Eu acho que essas 2 perguntas aqui sobre a liberdade, como eu falei para vocês, é um pouco um experimento, tá, porque eu estou pensando se eu incluo ou não esse outro texto na próxima edição do curso, tá. Então eu estava querendo fazer um certo teste para ver se ele funciona bem com o texto de esclarecimento, tá. Então é bem experimental mesmo, que é essa ideia, assim, de um princípio subjetivo, né, não é objetivo no sentido de que
ele é uma regra da própria razão, e como essa regra da própria razão, ela dá conta da liberdade. Então, e como isso está no texto de esclarecimento, que foi o texto que a gente leu, tá. Então é um pouco assim, eu não vou nem levar tão em conta, assim, essas 2 questões, tá. Porque vocês não têm o texto, né. Mas vale lembrar, vocês também não tinham o texto do Rousseau. A gente faz esse tipo de análise, às vezes, só pelo parágrafo, né. Que é um pouco o exercício que vocês estão fazendo de citação, né. A citação bem escolhida, ela você escolher muito bem a citação, ela também faz ela abre uma janela no texto, né. Às vezes você abre uma outra compreensão de um texto quando você destaca uma citação. Muitas vezes um outro autor destaca uma citação do texto, de um texto que você já leu 1000 vezes, você fala: "Nossa, eu nunca tinha percebido o quanto essa citação é central no argumento, ou o quanto essa citação é importante". Então a citação, ela tem um pouco essa reconstrução do diálogo, né. Por isso que vocês estão fazendo aquele exercício de citação, que é um dos modos de dialogar com textos, né. O outro é a paráfrase, né, como a gente falou. A paráfrase e a citação são esses 2 movimentos, né, que a gente usa no texto. A paráfrase é você tomar o texto com as suas próprias palavras, que em filosofia é muito importante, a gente faz muita paráfrase e tal, mas também gera muita imprecisão, né, porque você aí troca as palavras, tal. Mas a gente usa muito. E a citação? Citação, você vai lá, cita e, claro, você articula essa citação ao seu texto, né. Por que que você citou, tal trecho sobre erudição, tal. E essa questão da erudição, que também é um outro problema que está aparecendo em todos os textos, se vocês pegarem no do Kant menos, tá, tem menos essa questão, mas vocês podem entender, por exemplo, como uma espécie de saber congelado, né, então, mas tem menos. Agora no texto do Hegel e no texto do Nietzsche, essas questões sobre erudição, elas são muito marcantes. E os textos são, vamos dizer assim, estão indo para lados diferentes, né. Ambos têm essa crítica à erudição, né, à filosofia como erudição. Então selecionar esses pontos, vamos dizer assim, essas citações, que é um pouco que a prova tenta fazer, né, é um modo de fazer uma outra leitura do texto, uma abertura ao texto. Então é isso, gente, não se preocupe tanto, assim, com essas 2 perguntas que das quais vocês não têm o texto, tá, mas lembre-se que vocês fizeram esse tipo de exercício já, nessa do princípio subjetivo, que é o trecho mais difícil, claro, mas vocês já fizeram com o texto do Rousseau. E esses 3 sobre a liberdade, eu acho que são mais autoevidentes também, né, o que que é a noção de liberdade, como saber ousar saber, né. Esse ousar saber, para além do padre, para além do monarca, então você mesmo enquanto racionalidade, põe as regras para si mesmo. Mas que tipo de regra é essa? E como que elas podem atuar, né. Eu acho que também esse primeiro trecho, assim, eu quis colocar também, da coação civil, porque dá muito uma impressão, assim, no texto do esclarecimento, que: "Ah, então tá, então, raciocinar e mais obedecer", né. Então você raciocina, você pensa, você faz o que você quiser, mas você obedece. E, portanto, você pode pensar livremente. Não é exatamente isso que ele diz, você tem que ter uma comunidade de pensamento. Depois nos outros textos, enfim, não vai nem ampliar. Até esse pensar com, né, que é uma questão também, né, não é eu não penso não é só ficar pensando sozinho, é óbvio que o que pensar tem a ver com comunicar. E eu quis colocar um pouco essa dimensão também, sabe, assim, porque eu às vezes eu achava, continuo achando, né, quando eu leio às vezes os comentários, que as pessoas ficam muito presas a essa questão do texto, porque eu sei que ele não trabalha tanto a questão de liberdade ali, mas porque essa noção de liberdade ela não é explícita, né, nesse texto. Essa noção de liberdade, né, como usar saber, mas usar saber como? A partir de um princípio subjetivo que a razão põe para si mesma, enfim, nesse sentido, né. Mas claro, não estou esperando nenhum tipo de aprofundamento, é mais dizer como que você lê esse trecho. Se vocês quiserem esse texto inteiro, mas eu acho que é melhor não, porque aí eu acho que confunde, porque na verdade ele nem está falando da mesma coisa. Mas se vocês quiserem eu passo para vocês também, se vocês quiserem como apoio. Mas a ideia é pensar essas questões lá no texto de esclarecimento, realmente. E assim, as perguntas, as respostas, elas não têm certo ou errado, né, elas são não tem certo ou errado, assim, claro, tem coisa que não tem nada a ver, né, assim, óbvio. Mas assim, elas são um desenvolvimento que vocês vão dar para o texto, né, é vocês que vão pensar qual o caminho que vocês tomam para responder essa pergunta, como que vocês vão montar. Se vocês perceberem, dá para ser um texto só. Dá para ser um texto só, que liga a primeira questão, a segunda, a terceira e as outras seguintes.
Dá para ser um único texto, que liga todas essas questões, né, não precisa ser separado como pergunta, aí é com vocês que vão pensar um pouco como vocês vão estruturar esse texto. Se fizer por perguntas também tudo bem, não é essa questão, mas ele dá para ser uma pergunta encadeia a outra, né, num certo sentido. Foi um pouco como eu pensei, né. E essa parte aqui que tem um buraco no meio eu vou tirar lá depois, tá. Ia ter esses 2 trechos, né. Tá bom, obrigada. Mas não sei se vocês quiserem perguntar mais alguma coisa ou ter outra ideia, tipo, eu posso pensar assim também, vocês podem escolher 2 questões, se vocês preferirem. Eu acho que essas questões elas são encadeadas, então responder uma é responder a outra, num certo sentido, né. Tirando a última, que é óbvio, ela vai sair do texto do Kant, né, e vai para outro lugar, né. Eu tinha pensado talvez falar: "Vocês escolham 2 questões", mas eu falei: "Ah, deixa eu pensar, ver como é que o pessoal se comporta", né, assim. É que final de semestre fica todo mundo desesperado, né. É, Eu, por fica. exemplo, estou com 7 matérias e vou formar, então, assim, achei a prova muito comprida, né, muito comprida, assim, prova daquela que tem que ficar um tempão mesmo, assim, então deu uma desesperada mesmo, mas vamos ver o que que a gente consegue fazer. Ah, bom que a gente está falando da prova, que eu lembrei de uma coisa que eu não falei para vocês. Eu queria que vocês colocassem a prova em Word, se fosse possível, sabe por quê? Porque aí a gente consegue conversar junto, eu vou lá na prova, que eu não sei, interferir em PDF, enfim, eu não tenho esse programa, eu também não sei. Então quando é PDF, o que eu faço é um comentário externo, e quando é Word, dá para fazer aquele negócio, né, de você fala assim: "Olha aqui, ó, perceba que", na verdade é muito mais vocês vão ver, a correção ela é muito mais uma correção, de estrutura mesmo, de texto, né, assim, então um pouco para ajudar vocês, porque eu sei que muitos de vocês não vão continuar estudando Kant, não é o interesse, então não é esse o interesse, né, não é o interesse de um conteúdo, mas talvez de uma forma. Como é que eu posso ajudar vocês? Falar assim: "Olha, tá vendo como aqui o seu argumento salta de uma coisa para outra? Tá vendo como aqui você usa uma partícula que é conclusiva, mas ela não está concluindo?". Algumas coisas mais formais, sabe, nesse sentido do texto, que eu acho que mostrando no texto vocês percebem mais, assim: "Olha, aqui às vezes você vê numa coisa e você junta com outra por uma partícula, ademais, portanto, que não é exatamente um portanto. Então, eu sei que a gente faz isso, porque na verdade a gente quer dar aquela costura, né. E aí eu vou mostrando: "Ó, tá vendo aqui, ó, disso aqui você saltou para cá, mas o seu leitor não entendeu como você saiu daqui para cá". É como se você tivesse um leitor, que não sou eu, que é um leitor que não conhece os textos, você está explicando para ele algo que ele não sabe. Então tem que estar completo, sabe. E isso eu acho muito importante como treino de escrita, né. A gente está muito, não sei de que área vocês são, mas às vezes a gente está muito acostumado àquele tipo de prova que é imediata, também é um tipo de prova, não estou criticando não, né, de jeito nenhum. Assim, pergunta assim: "O que é tal coisa?", e você responde o mais brevemente possível, né. Ó, legal. Mas quando você precisa, eu vejo muito isso em aluno de monografia, você precisa construir um argumento, isso eu até falei isso para vocês, isso não tem a ver com ser aluno da filosofia, tá. Isso vale para todo tipo de texto, né. Quando você tem que argumentar ou quando você tem que tirar de 2 coisas uma conclusão ou encadear um argumento, é muito importante estar atento à estrutura. E a gente tem, isso não sou eu que falo, tá, existem vários, não é eu peguei, tá, isso aí, não é meu, existem vários estudiosos de redação, principalmente de redação, universitária, redação de vestibular, que falam de estratégias de preenchimento de espaço. A gente faz, todo mundo faz. Então você tem que preencher um espaço X, só que você não sabe exatamente o que você quer dizer, então você tem aquelas fechadas, portanto, contudo, que são falsas, porque são falsos links. Isso numa redação, ok, eu sei que a gente faz, é rápido e tal, mas na hora que a gente está construindo um argumento, a gente tem que ser muito sincero com o texto que a gente produz, né. E às vezes isso atrapalha muito, atrapalha inclusive porque vira uma dificuldade de escrita que a gente tem muito grande, né. Então, eh, tentando tirar isso um pouco, acho que esse método estrutural, por todas as críticas que ele merece e tal, ele ajuda muito, porque você começa a prestar mais atenção na estrutura do texto que você lê e na estrutura do texto que você escreve. Para além de estar falando de Kant, estar falando de Hegel, imagino que muitos de vocês nunca mais vão querer ver Hegel na vida de vocês, né. Não é exatamente essa a questão,
mais perceber um pouco essa estrutura, né, do texto. Que no texto de filosofia é o fundamental, mas é parte de todos os textos, sabe, assim, eu vejo muito assim, trabalhei muito em uma área que é correlata, que não é exatamente, filosofia, que é a área eu vim da área de estética, mas eu trabalhei com história da arte, e em história da arte você trabalha muito com dado factual, com objetos, né, em filosofia nem tanto. Você trabalha com conceitos, muito raramente você trabalha com fatos, né, muito raramente você trabalha com pesquisa de campo. Agora, em história da arte você tem pesquisa de campo. Então você vai lá, você coleta vários dados sobre um artista, sobre uma obra, sobre uma arquitetura, aí você tem aquela documentação, e tal. Você sistematiza essa documentação e muitas vezes na hora de argumentar, você perde aquilo que você construiu como dado factual, porque você não encadeia, de uma forma que ilumina, inclusive a sua os seus insights, sabe, assim, se perde muito, né. E não tem nada a ver com filosofia, às vezes é um outro tipo de texto, sabe, se você amar, eu vejo isso direto, tinha alunos que eu ficava chamando atenção, fala: "Olha, você descobriu um troço super legal, você tem aí uma coisa super interessante, e por causa que o seu texto, não se desdobra, não se desenvolve, você perde". E olha, na academia, gente, assim, agora falando assim, como dizia o Nietzsche, né, na academia, essas pequenas descobertas, tal, assim, você pôs lá, alguém pega e desenvolve. Eu já vi isso acontecer. Você teve uma descoberta, você foi descobrir um documento, estou falando de uma outra área, em filosofia a gente não descobre documentos, geralmente, né. Pode descobrir também filologia, mas é menos, a gente trabalha menos com elementos de campo. Mas em outras áreas que você trabalha com pesquisa de campo ou que você descobre elementos, a boa exposição, a boa articulação do argumento, ela pode dar conta de explicitar exatamente essa construção, essa sistematização dos dados que você faz, né, como você expõe esses dados sistematizados. Então, assim, minha ideia com a prova não é nem que vocês aprendam super bem Kant, eu sei que para isso, se vocês tiverem interesse, há vários cursos mais aprofundados, inclusive, né, porque aqui a gente passou de um autor para outro, para outro, para outro, a gente foi pulando, né. Então pulou de Kant para Hegel e tal, a gente geralmente não faz isso em filosofia, ou muito raramente faz isso, né, geralmente é alguns autores, poucos textos, tal, porque você lê, tirando desse autor as questões, aí vai desse autor, né, tal. Mas aqui eu quis fazer realmente uma grande exposição para que vocês tenham usos também, fora dessa dimensão que é da filosofia só, né, não é introdução à filosofia, se vocês quiserem vir, né, como diz o Heidegger, você não introduz ninguém à filosofia, porque a filosofia já está lá em vocês, então eu não abro a porta e mando vocês entrarem, que seria a ideia de introdução, né, mas eu toco uma corda filosófica em vocês, mas pode ser que vocês não tenham realmente esse não seja algo que mova vocês, né, mas ficaria um pouco essa ideia de método, tá, de método e, assim, sei que eu já estou saindo um pouco do que a Alessandra falou, enfim, assim, é um pouco a questão inclusive da sinceridade que você tem que ter, da clareza que você tem que ter com o seu próprio trabalho, né, o que que eu descobri, como é que eu exponho, a clareza, e não clareza no sentido de que textos claros são melhores que textos obscuros, não é isso, mas quando eu estou fazendo um texto que não é claro, entre aspas, eu sei o que eu estou fazendo. Você tem muito esse domínio desse instrumental de argumentação, que é um instrumental, principalmente para as áreas de humanas, claro, mas ele vale para outras áreas também, né. Vocês vão ver isso hoje no que eu vou falar sobre o século XX, né, então, sim. Se vocês têm alguma outra questão, assim, Acho que dá não, pra obrigada, professora. e aí, assim, gente, na minha cabeça, isso aqui é uma aula de introdução. Eu sei que vários de vocês não são exatamente alunos de primeiro semestre, mas eu estou levando em conta que isso aqui é um exercício de primeiro semestre, né, assim, é um exercício mesmo, né. Uhum. Inclusive eu sei que esse texto, principalmente o texto do Hegel, ele dá uma assustada na gente, né. A minha ideia era de que: "Olha, a gente está entrando num texto que não é fácil, num texto que não é um texto que comenta um texto, portanto não é um texto didático, é o texto mesmo, e a gente está tentando se virar dentro dele. E olha, é possível fazer isso. É um pouco a ideia, porque uma outra estratégia, que não é estrutural,
é pegar um texto de apoio, né. Então eu vou para um texto que fala sobre Hegel, e há vários, e ótimos, eu não estou dizendo que não existe, aliás, o que a gente mais faz em filosofia é comentário de filosofia, né, então, é explicação didática, muitas vezes. Só que, nesse sentido, às vezes, assim, a gente vai para um texto de apoio, o medo de ler o original continua ali, né. E aí o que a gente foi? A gente enfrentou o original, com as dificuldades que a gente teve, claro, que eu também tenho, enfim, não é uma coisa que ninguém lê tranquilamente, tá, assim, é um texto denso. Também tem uma coisa assim, não é assim: "Ah, eu tenho que concordar", não é isso, tem que, na verdade, ver o desdobramento do texto, né. Não é uma não é uma catequese, né, assim, vocês vamos ser todos hegelianos. Mas, assim, a importância de Hegel, até para ser criticado, ela é central na história do pensamento. Então, é interessante a gente saber que a gente dá conta, mais ou menos, de ler esses textos, né. Mas enfim, gente, era só assim, não tô exagerando aqui. Eu sei qual que é a questão, vocês acharam a prova um pouco longa, esse semestre é meio curto. Eu, na verdade, fiz a prova, assim, porque eu estava meio querendo desistir do exercício final, tá, porque eu ia achar que eu achei que ia ficar muito para o final, porque agora a gente tem a essa a Semana Santa que vem semana que vem, mais alguma, a gente tem essa semana que acabou, aí a gente tem a primeira semana de abril, aí tem a Semana Santa, e aí a gente já está quase no final de abril, né, então aí a gente já está terminando. E eu achei que ia ficar muito em cima fazer um outro exercício, mas a gente vê também, dependendo do que vocês, pensarem aí. Bom, gente, hoje então eu queria falar, na verdade, daquilo que eu já falei um pouquinho, falando da história da UNB, que é essas questões de filosofia no século XX. É. Na verdade eu tinha o outro exercício era diferente, tá, o semestre passado eu fiz, porque esses exercícios mudam, né, assim, às vezes eu ponho um por exemplo, eu fiz um exercício semestre passado que foi um desastre, que eh, era sobre paráfrase, eu explicava um pouco o que era paráfrase e pedia para fazer uma paráfrase de um trecho do texto do Hegel. Poesia, virou tudo poesia romântica, porque as paráfrases elas eram muito imprecisas, aí eu notei: "Olha, esse tipo de exercício não funcionou, porque se todo mundo fez, né, impreciso", aí eu mudei um pouco para essa ideia da citação. Mas aí eu fiz um outro exercício que eu tinha gostado, que era a comparação de 2 argumentos, mas talvez não dê tempo, tudo bem também, eu não fico chateada não. Então, a questão hoje, assim, o que eu ia falar para vocês era um pouco o que aconteceu na filosofia do século XX, a gente veio vendo tal, assim, a institucionalização da filosofia num modelo de universidade, que é aquela universidade de que está falando Nietzsche, no certo sentido, ele está falando um pouco de dentro da universidade, fazendo críticas às estruturas universitárias, ele está falando dos jovens estudiosos, então ele já está falando um pouco de um pensamento que está institucionalizado, e essa institucionalização crescente da universidade e da filosofia dentro da universidade, ela vai levar a várias crises da própria filosofia. Uma delas é essa filosofia que tem que se haver com um elemento tecnicista. As escolas politécnicas já surgiram no século XIX, as universidades vão cada vez mais se encaminhando para serem escolas, eh, técnicas no sentido de ciências duras, as ciências duras vão tomando, o lugar daquilo que era a filosofia primeira, a ciência primeira, que era a filosofia. A filosofia também perde muito espaço, entre aspas, o modelo filosófico perde muito espaço para ciências que vão surgir no século XIX, como a sociologia, que é, na verdade, um desdobramento da filosofia, mas que vai se preocupar eh, desdo com elementos sociais, vai trabalhar com outros métodos, então ela se descola da filosofia, embora, é claro, filosofia e sociologia continuem muito próximas, mas você tem a psicologia, que também vai se desdobrar para além da filosofia. Então você tem como uma espécie de, perda de espaço. E a filosofia, ela acaba sobrando, num certo sentido, como uma espécie de discurso meio teológico, meio pseudo-sistêmico, meio histórico, historicizante, como uma espécie de dado de erudição, mas sem eh, nenhuma potência de ciência, ou seja, sem nenhuma potência de mudar as coisas. Ela acaba se tornando aquilo que já está apontado um pouco no Nietzsche e no Hegel, erudição, quando muito, dado filológico, né. Ela perde, na verdade, as potencialidades daquilo que era a ciência primeira. Então, um pouco essa ideia que está no Heidegger, está em vários autores, está, no Russell, que eu acho que eu cito, no Edmund Russell, que vai falar da crise
A crise das ciências, estou olhando o nome do livro, a crise das ciências europeias e a fenomenologia transcendental, então ele vai falar da crise da Europa, na verdade é a crise de uma noção de ciência, de uma noção de pensamento, e é exatamente esse pensamento humanista, desse pensamento do Geist, né, do espírito, que está entrando em colapso. E quando ele fala Europa aqui, tudo bem, é eurocêntrico, mas ele está pensando nessa questão, ele está pensando como as técnicas estão tomando o espaço da filosofia, e como que a filosofia, por outro lado, ela pode escapar a esse palavrório, né, pseudológico, pseudo-teológico, essa ideia do homem eterno, que a gente já viu lá na frente, né, ser criticado, então essa ideia do homem eterno, que existe uma constância eterna no homem, que o homem é sempre igual a si mesmo, portanto, a filosofia discutiria essas questões, Deus, o homem, a moral, tal, e essa uma espécie de supra-abstração. Então, o que o Husserl vai dizer é como tornar novamente a filosofia ciência rigorosa. É uma frase do Husserl, que é um fenomenólogo, como voltar a ser ciência e ciência rigorosa, ou seja, ciência que tem método, e não um método emprestado de outras ciências, porque o que vai acontecer muito com a filosofia, principalmente com Descartes, com Spinoza, tal, é que a filosofia vai se transformando num método matemático. Isso vai fazendo com que a filosofia mesmo, ela renda, vamos dizer assim, o seu espaço a outras ciências, a outros modelos científicos. E aí a matemática toma frente, a lógica, ela engloba a filosofia, embora ela seja uma parte da filosofia, ela passa a se tornar o todo. Alguns autores também criticam que a noção de teoria do conhecimento, ela toma o espaço de toda a filosofia passa a ser resumida a uma teoria do conhecimento, um modo como o homem conhece. Então, esses problemas internos à disciplina da filosofia, eles vão chegar para esses autores que a gente vai ler como problemas históricos. O que a filosofia faz com a sua tradição? Ela simplesmente joga tudo fora e faz de conta, faço sociologia ou faço psicologia? E a filosofia deixa de ser uma disciplina rigorosa, ela perde seu rigor, já que ela emprestou o seu rigor da matemática já com Descartes, há séculos atrás. Então, esse déficit de normatividade que a própria filosofia acaba carregando historicamente, o que então ela faz com a sua historicidade? E aí aparece esse tópico que eu coloquei lá para vocês, que é um tópico que me interessa muito, e me interessa porque ele aparece exatamente do mesmo jeito, com as mesmas palavras, em dois autores que vão apontar para questões muito diferentes, que é superar a metafísica. Metafísica é filosofia primeira. Por que metafísica? Porque filosofia era uma palavra genérica para dizer ciência. Isso vale até Descartes, vale no século Rousseau. Eles usavam a palavra filósofo, às vezes um matemático era um filósofo, né? Então você usava essa palavra como um genérico. Só que existia uma ciência nessa filosofia que era uma ciência superior, que é aquela que a gente chama de filosofia, que era aquela que diz o ser na sua essência. Então essa era a filosofia primeira. Então filosofia primeira é aquilo que a gente chama de filosofia. E existia filosofia que era os físicos, os matemáticos, que também eram filósofos, no sentido de que filosofia era um genérico para a ciência. Então, essa filosofia primeira, ela tem por título, no texto do Aristóteles, metafísica. Metafísica é filosofia primeira. Portanto, metafísica é a filosofia em relação, a palavra metafísica, ela diz a filosofia em relação às outras ciências. Né? A palavra metafísica, que é uma palavra que não é grega, tá? Não é do uso, ela é grega, mas ela não é de uso do Platão, do Aristóteles, ela foi criada depois, ela é uma palavra montada, meta, né? Aquilo que está além, física, aquilo que está além da física, além de sentido, é além porque está falando de algo que fundamenta a física, é além porque está depois da física. Aí há vários comentários sobre isso, a palavra não é aristotélica, Aristóteles diz filosofia primeira, para dizer metafísica, tá? Ele não diz metafísica. Só que o livro se chama Metafísica e esse nome passa a ser o nome para essa disciplina. Então, esses dois autores que eu queria ler com vocês estão lá naquele videozinho também que eu deixei para vocês, e no videozinho tem o trecho, o texto que eu vou ler só um trechinho. Esses dois autores, o Martin Heidegger, por um lado, inclusive vai escrever uma introdução à filosofia, mais ou menos como esse curso que eu estou dando aqui, em que ele vai falar o que é introduzir filosofia, o que é introduzir a filosofia a outros cientistas. Então, esse curso que ele fez
para químico, para físico, para médicos, ele fala muito de médicos no texto, eh, qual é o lugar da filosofia em relação a essas outras ciências? Então ele escreve esse texto em 28, Introdução à Filosofia, muito preocupado exatamente em superar essas dimensões metafísicas que que parecem que já não têm mais nenhum sentido. Então ele vai falar de superar a metafísica, Heidegger, no sentido do platonismo, ele diz essa separação entre mundo sensível e mundo inteligível, que foi o platonismo, que foi a estrutura platônica, como é que a gente escapa disso? E aí ele vai falar, superar a metafísica, né, num textinho que está, na verdade tem aqui, tá, eu vou citar pelo Lacoste, tá, que é o que está lá, mas tem aqui também, no Ensaios e Conferências, citado também, tá, posso citar dos 2 lugares. Esse livrinho aqui, parênteses, ó, do Jean Lacoste, é difícil de achar, A Filosofia no Século XX, ele é bem interessante para quem quer conhecer, assim, quais foram os grandes movimentos e os movimentos comparados, né, da filosofia do século XX. E no final ele faz uma coletânea, tá vendo? Assim, são só trechinhos, mas esses trechinhos eles ajudam muito a localizar esses autores para nós. Então tem Russell, tem Sartre, Levinas, e vários autores americanos, Habermas também, vários autores americanos, porque na verdade ele tem mais essa propensão à filosofia americana, depois eu explico um pouco isso, mas tem aí Carnap, que é o autor que a gente vai tratar também, Heidegger, Russell, Nietzsche, então ele faz um pouco esse caminho, tá, do que seria a filosofia no século XX, que seriam as filosofias. Vocês vão ver que são vários modos de pensar. Então aí eu queria pegar esse texto do Heidegger, que chama Superar a Metafísica, que está em Ensaios e Conferências, e ler para vocês um pouquinho. A superação da metafísica é pensada na sua relação com a história do ser. É um signo precursor que anuncia a compreensão inicial do esquecimento do ser. Ou seja, superar a metafísica, pulei um trechinho, é entregá-la e remetê-la à sua própria verdade. Superar a metafísica é remeter a metafísica à primeira pergunta que a moveu, que é a pergunta pelo ser. Então, o que move todo cientista, o Heidegger vai dizer no outro livro dele, no Introdução à Filosofia, o que move todo cientista é uma pergunta primeira. Antes de ser químico, físico, médico, você tem uma pergunta primeira. E essa pergunta primeira, que é uma pergunta pelo ser, né, e aí todo o sentido do que é o ser, é a pergunta da filosofia, é a pergunta primeira, né, é a pergunta, entre aspas, metafísica por excelência. Só que essa pergunta, metafísica por excelência, ela se perdeu naquilo que ele chama de esquecimento do ser. Ou seja, as ciências, elas foram se voltando cada vez mais para os seus objetos. A sociologia, ela não pergunta pelo ser, ela pergunta pela sociedade. A física, ela não pergunta pelo ser, ela pergunta pela natureza. A química, ela não pergunta pelo ser, ela pergunta pela relação das substâncias, dos átomos, tal. A medicina, ela não pergunta pelo ser, ela pergunta pelo homem em relação à doença, percebem? Então as ciências foram esquecendo do ser, ou seja, dessa pergunta pelo que é, e aí a gente vai ver o que é o ser. Portanto, superar os dilemas da filosofia é remetê-la à sua primeira pergunta, é remetê-la à sua origem, aos seus princípios, como ele diz, Anfang, né, aos seus princípios. E ele vai dizer lá no texto do Parmênides, que a gente vai ler, é por isso que eu posso dizer que o princípio o começo é o princípio, no sentido daquilo que fundamenta. Portanto, o começo é o que está no fim. Ele fala, para um lógico, isso parece que não faz nenhum sentido. Mas pensando desse jeito, sim, porque a pergunta primeira é aquela que a gente deveria trazer para ressonar novamente aqui. Portanto, superar a metafísica, para o Heidegger, não é jogar a metafísica fora, é virá-la do avesso. E ele vai dizer, por exemplo, que o último metafísico, ele fala que ele era um grande leitor de Nietzsche, tá, o Heidegger. Ele leu aquele Nietzsche que eu falei para vocês, que foi montado pela irmã também, o Vontade de Poder, mas ele tem vários cursos sobre Nietzsche, esses cursos estão transcritos, então ele tem um fundo nietzschiano muito grande. Só que o que ele diz de Nietzsche? Nietzsche, que é aquele grande crítico do sistema hegeliano, da historicidade, que vai falar exatamente de uma crítica à filosofia tal como ela se põe, e aí ele vai falar. Falar da superação da metafísica também pode significar que a metafísica continua sendo o nome do platonismo, ou seja, o nome primeiro daquela ciência fundada por Platão, que se oferece ao mundo moderno na interpretação que Nietzsche e Schopenhauer deram dele.
A derrubada do platonismo, derrubada segundo a qual as coisas sensíveis tornam-se para Nietzsche o mundo verdadeiro e as coisas suprassensíveis o mundo ilusório, permanece inteiramente dentro da metafísica. Essa maneira de superar a metafísica, aquela de Nietzsche, né, a saber, no sentido do positivismo do século XIX, assinala apenas, embora sob uma forma diferente e superior, que não é possível nos separarmos da metafísica. Ou seja, ele diz que assim, o que Nietzsche faz? Em larga medida, Nietzsche fala, olha, a metafísica é essa decisão suprassensível, não existe suprassensível, a genealogia da moral ela tem que ser historicamente percebida, a gente vai perceber que a moral ela é historicamente construída, é só fazer uma genealogia dos conceitos, que é nisso que a gente vai chegar. O que o Heidegger diz? Sim, mas inverter os polos de uma questão é permanecer na questão, é permanecer na metafísica. Então ele diz que Nietzsche não superou a metafísica, Nietzsche foi o último dos metafísicos e pôs uma crise para a metafísica, da qual ou a metafísica sai voltando-se para antes desse problema, ou a metafísica vai ficar com uma ciência vazia de problemas, vazia, inútil, criticando-se a si mesma. Né? Então, essa é a noção de superação da metafísica, tal como aparece nesse trecho tá, para o Heidegger. A gente vai ver, nesse caso, tá, alguns textos do Heidegger, essa superação da metafísica também faz com que o Heidegger se volte para os primórdios da filosofia. E não para Platão, que é o primeiro, não para Sócrates, mas para aquilo que veio antes ainda. Daí ele vai falar, Heidegger, de pensadores originários, pensadores dos começos, pensadores dos princípios, pensadores que perguntaram pelo ser, pela primeira vez. E aí ele vai falar de dois pensadores, ele vai falar de três, na verdade a gente só vai ler dois. Anaximandro, Heráclito e Parmênides, que são autores que a gente chama de pré-socráticos, inclusive está no livro dos pré-socráticos. E aí, o que significa pré-socrático? É que não é Sócrates ainda, ou seja, é como se tudo existisse, tudo que veio ao mundo, todos os Deus que andou pela Terra, como diz o Hegel, viesse a ser para se transformar em metafísica, para ser Sócrates. Né? E aí é exatamente esse movimento que ele vai fazer. Por que eles são pré-socráticos? E do que eles estão falando, esses homens que falam dessa pergunta primeira? Né? Então, é essa questão que ele vai pôr, e aí a gente vai ver um pouquinho do comentário que ele faz a noção de aletheia, ou aletheia, também as falam, que é a noção de verdade para os gregos. O que os gregos entendiam quando a gente falava verdade? Não é a mesma coisa que nós. E aí ele vai pegar essa questão no Heráclito e no Parmênides. E vai pegar também a noção de physis. Physis é a palavra de onde vem o nosso termo física, a gente traduz por natureza. Natureza já é uma divisão metafísica, porque você tem a cultura e a natureza. Né? Então, você já tem uma divisão. Você tem isso e aquilo. A cultura é o que não é natureza, mas você tem uma cisão. Só que physis, a palavra inicial lá dos autores pré-socráticos, não é natureza no nosso sentido. Physis é exatamente o que ele vai tentar entender o que é. Perifícios, sobre a natureza, ou acerca da natureza, era o nome da maioria dos escritos antes de Sócrates. Então, acerca daquilo que é, acerca da pergunta primeira. É um pouco o que a gente vai tentar ver nesse movimento heideggeriano. E também por que eu faço esse movimento? Tá? Sempre tentando explicar um pouco o curso. Por que eu sugiro esse movimento? Porque é um modo da gente lidar com os gregos sem começar pela Grécia. Né? Mas mostrando também para vocês, e depois a gente vai criticar isso, e o Vernon já criticou, a Nicole Lorat já criticou, como a filosofia, mesmo a filosofia do século XX, ela tem esse claro aporte a uma estrutura de pensamento grega. Né? Então, por isso que o Vernon é radical. Né? Ele fala, não, gente, os gregos eram outros, e isso é radical dentro da filosofia. Né? Pensar os gregos não como os nossos antepassados, mas como um outro povo que pensava de outro jeito, e a nossa racionalidade, ela é outra. Então, a gente tem que pensar a nossa racionalidade como ela se formou historicamente no nosso mundo. E essa crítica do Vernon, que a Nicole Lorat recupera, naquele texto que a gente leu lá no começo do curso, é radical, inclusive política. Não é à toa que vocês vão ouvir, tá? Não é bobagem, é truísmo, mas que o Heidegger se aproximou dos pensamentos, se aproximou de alguma forma do pensamento nazista, né? Do pensamento do povo, do sangue, porque é indeterminado, você indetermina a história, você pensa numa origem, mas não é só essa questão, porque Heidegger também é uma figura muito importante
para o pensamento do século XX, e não dá para resumir só a isso, né. Bom, essa é a questão, né, do Heidegger. Aí, do outro lado da mesma do mesmo problema, aparecem uns outros personagens, que são as personagens em torno do Círculo de Viena. O Círculo de Viena era um grupo de pensadores, o Neuhardt, Carnap, vários, o Hahn, né, tem um professor aqui no departamento que chama Alexandre Hahn, mas Hahn, nome de filósofo, né, que eram matemáticos, eram físicos, eram filósofos, inclusive se vocês tiverem interesse, eu tenho um livro aqui que chama O Círculo de Viena, que eu não vou achar, que fala um pouco de cada um deles. Um pouco de cada um deles, então desses autores, né, assim, que desses figuras, né, que eram filósofos, mas filósofos muito mais próximos aos cientistas, né, a matemática, a nova lógica que vem da matemática, que é a lógica do Frege. Então eles vão trazer essas questões para dentro do problema da metafísica. O Carnap, inclusive, tem um texto, se vocês quiserem eu passo para vocês, que chama Superação da Metafísica, inclusive, em que ele vai pegar uma parte do texto do Heidegger, não esse texto que a gente leu, porque esse texto é posterior, mas uma parte de um texto do Heidegger, e mostrar que aquilo não é um problema filosófico. Ele desmonta logicamente o texto do Heidegger, porque o Heidegger não está falando nada. Quando o Heidegger diz, por exemplo, que o nada nadifica, ou o nada aniquila, que é uma frase do Heidegger, o que diz Carnap? Na verdade, ele está usando fora de uma estrutura lógica, uma palavra como nada, que é apenas um operador de negatividade, e dando para algo que é apenas um operador de negatividade, ação, substantivando. Portanto, se você fizer isso, é a mesma coisa, não é exatamente isso, mas a argumentação vai por aí, diz Carnap, é a mesma coisa que dizer que Júlio César é um número primo. A frase é correta gramaticalmente, mas a ordem dos termos não se conjuga. Então, é um pouco a crítica que ele faz ao Heidegger, do Carnap, né? Ele faz uma crítica radical à filosofia heideggeriana nesse sentido, tá? De que é uma filosofia que não diz nada. E aí eu vou o texto do Carnap, tá? Para vocês. Na verdade, esse texto só tem um trechinho aqui, tá? E Carnap, que era esse homem do Círculo de Viena. O Círculo de Viena, então, esse grupo de pensadores, vai escrever um manifesto, o Manifesto do Círculo de Viena, e nesse Manifesto do Círculo de Viena, eles dizem que eles querem que a ciência seja capaz de se dar conta de todos os elementos da vida, de que não existem questões obscuras, que não existem questões metafísicas, todas as questões metafísicas são problemas de colocação lógica. Todo problema metafísico é má construção metodológica, em resumo. Não existem problemas obscuros, insolúveis. E a filosofia é um método, e a filosofia serve à vida e à ciência, e só isso. Ela não serve para dizer quem é Deus, nada. Ela serve como método para a ciência. Isso é radical no Manifesto do Círculo de Viena. O Manifesto do Círculo de Viena é de 1929. É óbvio que ele tem um pouco um tom de manifesto, ele é um manifesto, e os manifestos é um tipo de texto, manifesto, em que, evidentemente, você provoca, como o Manifesto Comunista, né? É muito diferente ler o Manifesto Comunista de ler o Capital. Então, o texto do Manifesto do Círculo de Viena é radical. Em alguns momentos parece que você está lendo aqueles textos, eu não sei se vocês já leram, aqueles textos dos dadaístas, sabe, dos surrealistas, é iconoclasta também, destrói tudo, sabe, os dadaístas falavam, os surrealistas falavam assim, eu quero um Rembrandt para passar roupa, uma ótima tábua de passar roupa, enfim, essas coisas bem iconoclastas, de destruição da tradição, isso vocês vão ler no Círculo de Viena. O Círculo de Viena também é aproximado, e por isso que eu falei lá no começo da UNB, há uma escola de arquitetura que é a Bauhaus. A Bauhaus vai fazer a mesma coisa com a tradição. Qual que é a grande crítica à arquitetura moderna? Que a arquitetura moderna faz à tradição e que está na Bauhaus? É a simulação, é o simulacro. É você simular um ornato de uma outra época, quando essa outra época não faz mais sentido. É fazer de conta que algo é de mármore quando é de cimento, como diz o Niemeyer, né? Eu combatia uma arquitetura que não expressava o concreto armado. É concreto armado, por que eu tenho que fazer de conta que é sanca, que é estuque, que é gesso, que é outra coisa? Então, essa ideia
de uma limpeza, de uma estruturação. A estrutura fica de fora, é muito isso que está na Bauhaus. A estrutura é aparente, e eu quero que você veja a estrutura. Então o Círculo de Viena tem muito disso. É como se você jogasse fora toda a metafísica, toda a filosofia vai nisso, vai para o lixo, porque ela é algo, mal feito, mal colocado, e que já não tem lugar, porque ela não estrutura mais nenhum problema. Então eu vou ler o texto do Carnap, o Rudolf Carnap. Na verdade, a gente vai ler mesmo, ler estruturalmente, ler todos os trechos que está lá no nossa coletânea. É um texto de um aluno do Rudolf Carnap, que é um americano, porque o Rudolf Carnap vai ser muito assimilado à filosofia americana. E se diz não só filosofia analítica, mas filosofia americana, que é o Quine. O Quine, inclusive, dedica o seu texto ao Carnap, tá? Mas é um texto bem posterior, né, bem dos anos 60. Esse aqui é um texto dos anos 20, tá? Então, claro que a radicalidade dos anos 20 desaparece, no texto do Quine, mas está na mesma toada. E por que eu escolhi o texto do Quine? Porque do Carnap? Porque o nome desse texto, embora aqui esteja enunciados destituídos de sentido, o nome completo do texto é Superar a Metafísica. Então, é uma outra superação da metafísica, um outro modo de superar esses dilemas, e eu vou ler o trechinho aqui com vocês. Não se preocupem, porque esse trecho está naquele slide que eu coloquei lá naquele videozinho, tá? E também, se vocês quiserem, eu coloco disponível lá para vocês lerem. Mas ele vai dizer assim: podemos ordenar os enunciados, então os enunciados de um texto, dotados de sentido, da seguinte maneira. Em primeiro lugar, aqueles que são verdadeiros unicamente em virtude de sua forma, ou tautologia, segundo Wittgenstein, correspondem mais ou menos aos julgamentos analíticos de Kant. Nada dizem sobre o real. O que é um enunciado tautológico? São os enunciados aos quais pertencem as fórmulas da lógica e da matemática. Não são por si sós enunciados sobre o real, mas servem para sua transformação. Que enunciado? O triângulo tem 3 lados. O triângulo tem 3 lados, não precisa ser comparado a nenhum triângulo no mundo. Aliás, não precisam existir triângulos para que essa frase seja verdadeira, porque o triângulo tem 3 lados é uma tautologia, ou é um desdobramento do mesmo no mesmo, é uma explicação, é analítico nesse sentido. Ou o Kant diz os corpos são extensos, dizer que o corpo é extenso é dizer que a extensão tem extensão, que o corpo é um corpo. Então, é desdobrar o mesmo no mesmo. Então, esses enunciados, eles são verdadeiros ou falsos em si mesmo, formalmente, porque existem as contradições também, que são contraditórios, ou seja, falsos em virtude de sua forma. Qual deles? O quadrado tem 5 lados. É falso, mas é falso mesmo que nenhum quadrado exista no mundo, percebe? Para decidir a respeito da veracidade ou falsidade de todos os outros enunciados, que não são matemáticos nem lógicos, que não são tautológicos ou contraditórios, para decidir sobre a verdade de todas as outras fórmulas do discurso, enunciados, SATs, né, enfim, é necessário recorrer a enunciados protocolares, os quais, verdadeiros ou falsos, são por isso mesmo enunciados de experiência, Erfahrungsgesetze. São enunciados que devem ser remetidos à experiência. Então, existem os enunciados da lógica e da matemática e os enunciados da experiência, da física, da sociologia e tal, que remetem às ciências empíricas, então remetem aos fatos. Se quisermos construir um enunciado que não pertence a nenhum dessas espécies, não é nem lógico, nem matemático e nem empírico, esse enunciado será automaticamente destituído de sentido. Não é que ele é falso, ele não é um enunciado, ele é um pseudo-enunciado. Ele parece enunciado, tipo nada nadifica, porque ele está no formato da gramática. Belin, Dada, Azul, ele tem vários desses exemplos. O cachorro o cachorro é um número primo, Júlio César é um número primo. Isso está gramaticalmente correto, mas não faz o menor sentido, porque não remete a nada empírico. E ele vai dizer, como a metafísica e a filosofia não quer nem formular enunciados analíticos, matemáticos, nem se insinuar no domínio da ciência empírica, ela é obrigada a empregar palavras na ausência de qualquer critério, palavras que por isso são privadas de significação, ou então combinar palavras dotadas de sentido, de modo que delas não resultem nem enunciados analíticos, que podem ser contraditórios, nem enunciados empíricos, que podem ser falsos também.
Tanto num caso como no outro, obtém-se inevitavelmente pseudo-enunciados. Eu faço de conta que eu estou fazendo uma pergunta, que eu estou fazendo um enunciado, mas eu não estou fazendo enunciado nenhum, porque eu não estou, nada nadifica, não significa nada, a mônada não tem janelas, a substância, ela é o que existe em si por si. Dá para comprovar isso empiricamente? Os enunciados empíricos não é que eles são verdadeiros, eles são verificáveis. Existe uma posição de verificabilidade. Em que sentido? Pode ser que hoje eu não consiga verificar. Por exemplo, eu posso dizer que, na época dele, em 1920, a Lua, o lado escuro da Lua é azul. É um enunciado falso, que não poderia ser verificado na época, mas que era passível de verificabilidade. E eu fui lá, verifico e vejo que ele é falso. Ele é falso, mas ele não é um enunciado, não é um pseudo-enunciado, um enunciado sem significação. Agora, quando eu digo coisas metafísicas, como que o ser se extrinsica no outro para ser um terceiro, cadê o ser se extrinsicando? Não sei do que você está falando. Na verdade, aí, esses enunciados são carentes de qualquer significação. Eles são pseudo-enunciados, eles foram construídos segundo a ordem da gramática, mas eles, em si mesmos, não significam nada. Tá? E aí, tá, então quer dizer que a metafísica, você jogou tudo no lixo. Então, superar a metafísica para o Carnap e jogar tudo no lixo, ao contrário do pro Heidegger, que é voltar a metafísica ao seu começo. Para o Carnap, o que significa o poema de Parmênides? Um poema. Um negócio que os antiquários vão estudar, o povo da história, mas não tem nada a ver com ciência, não tem nada a ver com filosofia. Eu não sei o que é aquilo. Por exemplo, no poema de Parmênides, como vocês vão ver, um jovem está sendo conduzido por aurigas imortais, né, por um carro, e ele chega à porta, uma porta, uma porteira, a uma porta, e a deusa vem conversar com ele, e a deusa diz: olha, existem dois caminhos. Um caminho que é o âmago inabalável da verdade bem redonda, e outro caminho em que você se perde na doxa, na opinião dos mortais. O que o Carnap diria disso? É poesia, ok, mas não é, esses enunciados são carentes de significado, são carentes de qualquer sentido. Eles não fazem sentido, portanto, eu não vou entrar e ler Parmênides. Você pode ler, pode, desde que você saiba que você está lendo poesia. Então, não sobrou nada para a filosofia? Não, ao contrário, sobra tudo para a filosofia. Vocês vão ver, filósofo não larga o osso, né? Olha o que o Carnap diz. Mas o que resta, então, finalmente, para a filosofia, já que a metafísica eu joguei toda fora? Se todos os enunciados que dizem algo são de natureza empírica e pertencem à ciência do real, portanto, pertencem à física, à psicologia, à sociologia, né? A psicologia empírica, né? Não a Freud, né? A sociologia, pertencem a ciências do real, a química, a história, que seja, embora seja uma ciência que vai haver algum problema, mas é uma ciência factual. O que resta para a filosofia? O que resta não são nem enunciados, dizer, nem uma teoria, nem um sistema, então, nada a se dizer, nada de positivo, nada a se construir, mas apenas um método. Filosofia é método. Por isso que eu falei para vocês que na UNB a filosofia por muito tempo foi pensada como método. Que método? Qualquer método, porque tem um método metafísico, o método de Platão, o método da dialética hegeliana, qualquer método. Não. O método da análise lógica. Então, o que é metafísica? É analisar logicamente o que é a filosofia? Qual que é o papel da filosofia? É analisar logicamente os enunciados de todas as ciências e ver se essas ciências estão ou não caindo em contradições por causa da linguagem, do mau uso da linguagem. E aí ele continua. Mostramos anteriormente como aplicar esse método em seu uso negativo, né? Que acabou de mostrar, suprime-o tudo. Nesse caso, ele serve para erradicar as palavras desprovidas de significado, os pseudo-enunciados desprovidos de sentido. Serve para fazer uma espécie de purgação. Eles falam que é uma medida purgativa. Eu vou purgar os enunciados da ciência de falsas questões. Né? Então, purgando os enunciados da ciência de falsas questões, eu permito que a ciência construa bem os seus enunciados. Mas então a filosofia não tem nenhum papel positivo, aí ele vai dizer. Em seu uso positivo, serve para esclarecer os conceitos e os enunciados dotados de sentidos, para fundamentar logicamente a ciência do real e a matemática. A aplicação negativa do método, purgar a metafísica dos seus problemas e a ciência, é, na situação histórica presente, necessária e importante.
A positiva, que é construir uma linguagem lógica, ela vem em seguida. Então percebam como esses dois movimentos de superação da metafísica, que são contemporâneos, inclusive o Carnap tem um texto sobre o Heidegger, mostrando que o Heidegger não está certo nem errado, porque o que ele escreveu é má poesia. Ele chega a dizer que são poetas ruins, poetas sem talento. E não, aquilo não quer dizer nada. Portanto, não é ciência, não tem rigor e não deve ser estudado, né? Deve ser estudado como poesia. Isso sim, tudo bem, é arte, é outra coisa. Mas, se quiser ser ciência, é preciso, portanto, esse radicalismo da análise lógica. O que acontece a partir de Carnap, e é o que a gente chama de filosofia analítica? Dá para ver por quê, né? Ou empirismo lógico. Por que é um empirismo lógico? Porque, ao mesmo tempo, é ciência empírica, né? Ciência voltado para a ciência empírica, mas os enunciados são lógicos. É a construção lógica dos enunciados para voltar-se para a ciência empírica. Então, é empirismo lógico, que eles chamam às vezes. Ou filosofia analítica. Essa filosofia analítica, e há vários filósofos que trabalham com filosofia analítica, no departamento de filosofia e no Brasil, vários, eles têm um outro tipo de trato com a história da filosofia, percebe? Eles não vão estudar autores, por exemplo, eles não vão ficar lendo o texto de Kant, a não ser para mostrar que, historicamente, aquilo lá era uma questão e, hoje em dia, empiricamente não se comprova. Como é que eu vou provar empiricamente, portanto, verificar se nós estamos em processo de esclarecimento? Sei lá, né? É, é, é metafísico, no mau sentido. O sentido de metafísica para o Carnap é pejorativo. Metafísica é papo furado para o Carnap. Para o Heidegger, metafísica é todo o trabalho da filosofia desde Platão. Portanto, é toda a herança filosófica que nós temos que superar no sentido de voltá-la para o seu próprio começo. Percebem os dois caminhos? E como esses autores vão se distanciando? Porque, num certo sentido, o que vai acontecer agora, no departamento de filosofia ou nos estudos de filosofia? Você tem os filósofos que vão pensar a filosofia quase como uma espécie de matemática, e, aliás, a gente vai ver isso. Isso tem muito a ver, esse posicionamento do Frege e do Círculo de Viena, com o ressurgimento da lógica a partir da matemática, da nova lógica, né? Com o Russell, com R, não o Russell. Eu não consigo fazer a diferença, um é com H, outro com R, mas a pronúncia é igual e eu não consigo pronunciar, não consigo perceber. Meu ouvido é uma maravilha. Já tem o Russell, que eu acabei de citar, como aquele da fenomenologia, e o com R, que é um lógico. Então, a nova lógica, que também vai ter muito a ver com um matemático, que é o Frege, né? Ela volta à baila, né? Ela aparece novamente, essa nova lógica, dando um outro sentido para as construções da lógica clássica. Outras possibilidades também que a lógica clássica não dava. Então, é uma espécie de ressurgimento da lógica e da matemática. E essa filosofia analítica, ela é quase matemática. Então, vocês vão ver alguns professores no departamento, enfim, que tem essa outra dimensão do que é a filosofia, que vão trabalhar muito mais com problemas empíricos, problemas matemáticos, problemas ligados à lógica, tal. Não vão trabalhar com questões históricas necessariamente, percebe? Não vão se preocupar com questões que é historicismo. Inclusive, eles desprezam história. Né? Inclusive, por isso que eles são positivistas. Né? Por outro lado, no lado heideggeriano, você tem tanto uma tendência a uma questão meio erudita, que é vazia também, essa coisa da história da filosofia que fica se repetindo, mas também, por outro lado, um outro trabalho com a dimensão tradicional, que é voltar aos problemas dessa dimensão tradicional. Não para ficar simplesmente mostrando o que o autor disse, tal como faz o estruturalismo, né? Porque o estruturalismo, eu falei para vocês, é um bom método, tá? Mas depois a gente vai ver mais para frente o Porchat, Oswaldo Porchat, criticando o estruturalismo exatamente nesse sentido. Mas o que o estruturalismo nos dá do ponto de vista filosófico? Né? Eu critico o Kant, vocês devem ter perguntado isso várias vezes. Tá, mas eu estou lendo o texto e fico desdobrando o texto no próprio texto. É um ótimo instrumento de leitura, tá? É um ótimo instrumento de análise, é um ótimo instrumento didático, mas para quê? Para onde eu vou? Como é que eu viro filósofo a partir disso? Né? Ou como é que eu respondo a questões filosóficas a partir disso? Então, é uma questão que eu Porchat vai colocar, o Oswaldo Porchat, mais para frente. Aliás,
aluno do Goldschmidt, tradutor daquele texto que a gente leu, é professor de filosofia aqui foi professor de filosofia da USP. Então eu quis fazer para vocês um pouco esse curto-circuito da sociedade contemporânea, da filosofia contemporânea, que faz, portanto, que num determinado momento a gente fala de analíticos e continentais, né? Os continentais são aqueles voltados à filosofia europeia, e tal, e os analíticos que vêm, inclusive, aportar. Eles são chamados de os continentais porque os analíticos eles vão para Oxford também, então eles vão para a ilha, né? Para a Inglaterra. Acaba sendo uma filosofia marcadamente de língua inglesa, embora o Carnap tenha escrito em alemão. É bem interessante, por exemplo, a superação da metafísica, isso tudo tem a ver com a tradição. Ele foi um texto que foi escrito em alemão, e ele tem uma tradução que vem do alemão, só que tem uma tradução também que vem do inglês, porque ele também foi traduzido em inglês. E para esse tipo de filosofia, a tradução ela não é tão problemática, porque ela não é um dado tão elementar, né? Porque é como se você quisesse, inclusive, dispensar o texto. Inclusive, eu escolhi, quando eu fui escolher, vocês estão aí ainda? Ou estou falando sozinha já faz tempo? Então, professor. E vocês estão achando um saco, hein? Mas só terminando assim, até esqueci o que eu ia falar, uma bobagem no meio, assim, esquece. Na filosofia analítica, né, assim, esses aportes de filosofia analítica que estão muito mais próximos da matemática, das perguntas são outras, as questões históricas, elas não fazem parte da filosofia, não é filosofia, é outra coisa, está em outro planeta. E, isso, por isso que eu lembrei. E eu escolhi um texto que eu queria ler com vocês, um texto, porque, assim, nessa questão, assim, do curso, e talvez não tenha ficado muito claro, eu escolho alguns textos meio pensados mesmo, para que a gente não fique só na superfície, para que a gente consiga entrar na argumentação, exatamente porque a ideia de estrutura do texto. Então, aqui hoje eu estou fazendo uma exposição mais panorâmica, né, botando as questões, tanto que eu chamo lá no Aprender Discurso sobre a filosofia contemporânea, porque eu estou fazendo uma coisa bem fora dos textos, mas depois eu queria ir aos textos. Aí eu peguei alguns trechos dos textos do Heidegger, que são textos bastante difíceis, mas eu queria pegar um texto também da outra tradição para fazer o contraponto, né? Para fazer esse debate, né, interno desses dois pontos de vista. Só que é muito comum nos textos do Carnap e desses autores formalizações. Então, já depende que você saiba a lógica. Ele formaliza muitos trechos, né? E o do Quine foi um dos textos que é dessa tradição, embora não seja um texto dessa época, é bem posterior, que não tem formalizações, é um texto escrito, de letras, não é de números, né, como dizia o amigo. E é muito comum essas formalizações, elas vêm no meio do texto e você tem que. Na verdade, elas são mais importantes que o próprio texto, né? Porque elas são a sintetização do texto no método lógico, né? Então, vocês vão ver vários desses textos assim, com formalizações. E aí eu achava que isso também não vem ao caso, a gente não vai trabalhar com essas questões da lógica, eu escolhi o texto do Quine, que também é um texto muito didático, embora o Quine não tenha preocupação com a história, porque ele vai falar da nova lógica, do Frege, de como essas coisas aparecem na filosofia, então ele vai pôr essas questões que eu estou aqui só expondo de fora, né? Ele vai falar como que você usa a nova lógica, as novas questões da lógica, questões matemáticas, como que isso aparece exatamente para dar conta de contradições linguísticas, discursivas, que acabam criando falsos problemas científicos, percebe? Isso é a dimensão deles. Então, é um pouco isso que eu queria colocar para vocês. Eu acho que no começo do curso, alguém perguntou isso, né? Mas e a questão da filosofia como método, né? Como é, como método, como estrutura da ciência, né? Porque a gente está aqui lendo em alemão, falando um monte de palavra em grego. Vocês vão ver, a gente vai entrar aí no universo grego, a gente vai falar de Peitó, de Aletreia, de Lântano, né? Falando grego, né? Mas, pô, qual a dimensão dessa outra filosofia? É um pouco essa questão do Carnap, essa divisão que está posta aqui. Assim. E aí vocês vão ver vários autores, vários filósofos, que são de uma linha ou de outra. E vários autores também que fazem, hoje em dia, uma espécie de crossover. Um desses autores que faz esse entroncamento de uma pragmática da linguagem que vem da extração analítica com uma filosofia política de teor hegeliano, porque vem do Adorno, é o Habermas, por exemplo, Jürgen Habermas, que eu acho que vários de vocês estudam porque ele é estudado em várias áreas.
Outra coisa que está se fazendo muito hoje, principalmente nos Estados Unidos, é reler Hegel. Reler Hegel como um filósofo lógico, que traz questões lógicas, e também como um filósofo da cognição. Então, vem essas questões também para a gente. Então, né, assim como agora, claro, essas dimensões são muito claras, são, mas há um reencontro lá na frente agora, né? E hoje em dia você tem, claro, você tem muito mais encontros, mas teve uma época que isso eram dimensões separadas, eram continentes separados. Eram os analíticos que ficam na ilha e os continentais. E aí que a gente fala que como essa distinção ela é mal construída, né? Porque continental é uma disposição geográfica e analítico é uma é uma designação, eh, uma definição, por aquilo que eles fazem. Então, um é geográfico e o outro é por definição. Então, mesmo a contradição, ela é estranha, mas se falou muito disso, de analíticos e continentais, e o Jean Lacoste, ele faz muito esse crossover, né? Ele põe essas questões uma do lado da outra. Inclusive, ele tem um capítulo falando o que é um problema filosófico para uma tradição e o que é um problema filosófico para outra tradição, que são coisas muito diferentes. Eu falar a verdade para vocês, radicalmente falando, eu às vezes não entendo nem qual é a questão quando eu ouço um filósofo analítico radical, assim, né? Muito específico, e também uma coisa de pensar, de pesquisa aprofundada. Eu realmente, às vezes, eu fico realmente boiando, eu não sei nem do que eles estão falando. Por outro lado, é muito comum também um filósofo de extração analítica ir assistir uma palestra sobre, sei lá, Adorno e achar que aquilo não faz muito, não é sociologia, né. Muitas vezes eles falam: "Mas isso aí não é filosofia, isso aí é sociologia", né. Por que sociologia? Porque não tá, você não está preocupado com questões próprias da filosofia, você está preocupado com questões da sociedade, da política, das artes, isso aí é sociologia, né. Então, é uma crítica que vocês vão ver interna à filosofia. E se vocês vierem para o departamento de filosofia fazer alguns cursos, vocês vão perceber isso claramente. Tem a disciplina de lógica, a disciplina de história da filosofia antiga. Tem a disciplina de ética e a disciplina de filosofia da ciência. Parece que vocês estão em planetas completamente diferentes. Existe uma ética de teor analítico? Existe. Ela é completamente diferente de uma ética, voltada para a tradição. O modo de lidar com os temas é muito diferente. Não sei se você tem alguma questão, assim, sobre isso. Então, só falando para vocês que eu não vou fazer, então, essa questão final, ela era exatamente para comparar esses 2 argumentos, né. Então, comparar, assim, no sentido, vocês explicar um, explicar o outro e falar se você tivesse que ser um filósofo, para qual dele você daria a sua tomar a sua posição, né, explicando um, explicando o outro, por que que você toma determinada posição. Vou falar para vocês, não sou heideggeriana, não, muito pelo contrário, o Adorno é um grande crítico de Heidegger, não sou heideggeriana realmente, mas eu sou mais próxima à filosofia heideggeriana do que à filosofia analítica, né, então tem mais essa propensão. Então eu apontaria, se eu fosse escrever, para essa outra dimensão que, retoma de forma crítica a sua própria tradição. Agora dá para vocês também fazerem um movimento contrário, enfim, de pensar, que vocês exatamente, eu acho mesmo, realmente a filosofia ela cai nesse discurso do homem eterno, do Deus, de coisas metafísicas, uma espécie de pseudo-teologia, e ela perde exatamente a especificidade desse rigor filosófico. Então, também pode ser essa construção, né, assim. Então, vocês teriam alguma questão sobre esses 2 momentos? Eu vou colocar esses textos para vocês, tá? É só um trechinho, na verdade. O Lacoste, na verdade, ele é um texto bem introdutório, né? Um outro modelo de história da filosofia, tá, mas que eu acho bem interessante, porque ele faz no texto essas contraposições de um autor com outro, e ele põe o trecho para que você leia, o trechinho do texto para que você leia e vá depois, é um instrumento de pesquisa, e vá depois procurar o texto completo, se você tiver interesse. E é um pouco aquilo que eu falei que eu não faço, né, essa história da filosofia que te dá um mapa, né, meio geral, né, que dá um mapa meio generalizado
de onde os autores se encontram, onde eles se localizam. E às vezes é importante. O método estrutural não te dá muito isso, né? Onde os autores se localizam sincronamente, né? Externamente às suas próprias obras. Então, esse texto faz muito esse trabalho, que eu acho um trabalho legal para a gente também ter aí no horizonte como instrumento de trabalho, né? Mas, e como disse o meu professor que indicou esse livro, o único defeito é que ele tem uma propensão muito grande à filosofia americana, né? Que é a filosofia, ele chama de filosofia americana, ele separa filosofia continental, filosofia analítica e filosofia americana. Para a gente, a filosofia americana e a filosofia analítica são uma coisa só, né? São uma coisa próxima, né? São uma coisa aproximada. Mas, enfim. Vocês teriam alguma questão? Eh, eu falei para vocês muito do livro, né, tal, o livro está pronto, tá, eu submeti ele ontem. Gostaria muito de pegar coisas que vocês escreveram, inclusive eu peguei algumas, mas eu peguei, tá, mas eu não vou usar daquele jeito, tá, porque senão eu sei que eu estou roubando. Eu vou modificar, tá, peguei algumas coisas, principalmente alguns trechos que vocês escreveram, que eu gostei, coloquei lá, mas eu vou modificar, tá, mas depois eu passo para vocês um pouco como tá, assim, só para vocês terem um pouco essa dimensão, do como eu pensei o curso. Fala, Yasmin. Então, por mim tá tranquilo, mas eu ainda fiquei em dúvida com relação se a prova vai ser a última atividade da disciplina ou se isso ainda está sendo decidido, ainda está em aberto. Então, o que que vocês acham? Porque eu achei interessante ela sendo fechamento ali. Essa Eu prova, né? gosto. Pode ser o fechamento da prova, a prova pode ser o fechamento do curso, né, pode ser, beleza, eu pensei nisso, pra falar a verdade, eu falei: "Não, porque esse semestre é mais curto", né. Na verdade, como eu disse para vocês, essas aulas, elas viraram um livro. Isso significa que é uma coisa legal, mas significa também que eu já estou pensando em mudar, né, porque depois que virou livro não tem mais graça. Então eu já estou um pouco assim, um pé aqui, um pé ali também, né. Diga, Sairo. Eu cheguei, acho que um pouco, um mês depois que tinha começado a aula. Uhum. Essa é a única prova que tem? Ou teve E alguma os antes? fóruns. Sim, sim, mas de prova, assim. Eu acho que eu participei de 3 fóruns. Isso, e eu estou lendo os fóruns, inclusive, como eu disse para vocês, se vocês me permitirem, né, eu estou roubando algumas coisas que vocês escreveram para constar no livro, tá, assim, algumas respostas que vocês deram, tá. Mas, então, geralmente eu penso em 2 provas, porque explico para vocês, o curso tem 2 partes, então a gente fez a primeira parte e agora a gente vai para a segunda parte, né. Então geralmente eu faço um exercício final. Só que eu estou achando que não vai ser muito produtivo. O que que eu não gosto, inclusive peço desculpa para vocês, porque eu realmente não gosto disso. Eu não consegui ler todos os fóruns ainda. Eu não gosto quando essas coisas vão ficando acumulada, e é uma coisa assim, vocês vão ser professores, algum de vocês, pensem nisso. Nunca dê atividades para os alunos que eles não que eles parecem assim, era só para contar pontos, sabe. Tudo tem que ter uma dimensão de comentário, você tem que usar aquilo para alguma coisa. Pode ser um tipo de comentário, um aluno comenta o outro, mas sempre tem que ter um feedback, tá, senão não peçam, tá. É uma coisa minha, tá. É claro que isso acontece comigo, é claro que eu já fiz isso, mas eu tento evitar. Então os fóruns eu vou ler, eu vou comentar, eu vou tentar tirar coisas de lá, inclusive já roubei, como eu falei para vocês. Eh, e num certo sentido, eu acho que, é importante ter uma prova final, porque senão essa parte toda que vocês estão vendo agora, ela vai se diluir, porque, a prova ela tem uma função, não é só dar nota, né, é também fixar um pouco, fazer um pouco uma volta em torno disso que você está estudando. Mas eu acho que, por outro lado, nesse contexto, olha, eu dei vários cursos, eu dei 6 cursos diferentes, 7 cursos diferentes na pandemia. E esses últimos 2 que eu estou dando agora estão os mais difíceis, porque eu acho que a gente perdeu o encanto, né. No começo era uma coisa diferente, encantadora, tal, e foi cansando realmente, né. Embora eu tenha toda a estrutura, eu já tenho os vídeos gravados, eu já aprendi a lidar com aprender, eu tenho mais textos, eu fiz um monte de exercícios, então eu tenho exercício para escolher, ainda assim eu estou achando mais cansativo. Então é um pouco isso. Agora, se vocês quiserem fazer a prova,
a gente faz, e faz também no sentido assim, eu dou a prova e pode ser também quem quiser fazer e tal, a gente pensa, tá. A gente tranquilo, tem sinceramente, assim, minha questão a última coisa que eu estou pensando é em nota, porque eu acho que a gente tem aqui um encontro, eu imagino que algumas pessoas estão acompanhando, ó, tem pouquíssimas pessoas aqui, essa turma é enorme, eu sei que é assim, mesmo, assim, que é uma ó, tem 15 pessoas, essa turma tem 100, né, então eu sei que isso está acontecendo, que as pessoas estão desistindo, que é muito difícil acompanhar, que tem gente que está assistindo os vídeos, então também não sei como que está acompanhando. Eu não é que é um faz de conta, tá, não é isso, mas é que a gente realmente, eh eu acho que é mais o que a gente produz aqui, o que a gente está conseguindo conversar, o que vocês estão aproveitando, é isso que a gente tem que ter em mente, sabe. Mais do que se eu vou reprovar por causa de falta, não vou eu não fiz isso nenhuma vez na pandemia, e é isso, então acho que tranquilo, todo mundo que está participando dos fóruns, é claro, estou vendo as pessoas que participam mais das aulas, é óbvio que isso também ajuda, né, porque eu estou vendo, as pessoas vêm mais aqui, né, comentam, isso é interessante, você demonstra que você está interessado, e tal, né, mas é isso gente, na verdade. Espero que estejam aproveitando um pouco o curso, né, porque eu tenho um pouco essa Sim. preocupação, né. A minha preocupação é muito mais essa, assim, sabe, porque um curso presencial, primeiro que ele é mais longo, né, gente, porque no fundo a gente tem uma aula, né. A gente tem 2 aulas, tem uma aula que a gente conversa, né, assim, é o mesmo curso, mais estendido, mais, né, sossegado. Fora que não tem a mesma dimensão, né. Então gente, vou parar de gravar. Deixa eu só comentar aqui antes de parar de gravar. A última aula do dia 23 já está subindo, tá, o Genonide teve um problema, mas ele está subindo, então estão todas as aulas lá completas. Esse vídeo que eu coloquei para vocês é o último vídeo do curso, que é o vídeo que é exatamente o que eu falei aqui, só que tem uma parte sobre o Hegel ainda, falando um pouco dessa questão da história, e depois tem exatamente esses trechos aqui no slide que eu vou comentando, tá. E eu falo um pouquinho também, já dando a dica, e por isso que eu gostaria que vocês assistissem, do que a gente vai falar a aula que vem, que é sobre o, Heráclito, tá, e depois sobre o Parmênides, sobre o poema de Parmênides, tá. E aí também, assim, fora da dimensão de ser Heidegger, a gente vai falar um pouquinho sobre os gregos, né, que eu acho que sempre é uma coisa, encantadora, né. Então, agora eu vou parar de gravar.